Fala, senhores, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo, tá? Nosso curso aí de Direito Constitucional. Nós estamos trabalhando o tema Poder Legislativo e agora nós vamos entrar no último tópico, tá? Que é Processo Legislativo. Nós vamos ter algumas aulas aí. Primeiro tema que nós vamos trabalhar aí é a parte introdutória de processo legislativo, depois a gente vai entrando nas espécies de processo legislativo, de emenda constitucional, de lei ordinária, trazendo um curso bem completo para você, tá? Para que você possa estar preparado para fazer qualquer prova de concurso público que cobre este tema, tá? Então vamos lá. Fica aqui as redes sociais para quem quiser seguir, tá ok? E quando a gente fala de processo legislativo, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o conceito, tá, de processo legislativo. Professor, o que é processo legislativo? Qual o conceito? O que isso aí significa? Senhores, todo mundo já deve ter se perguntado como é que nasce uma lei? A lei ordinária, uma lei complementar, como é que faz para eu criar uma lei? Como é que isso aí funciona? O processo legislativo ele regulamenta exatamente isso, tá? O processo legislativo ele nada mais é do que o procedimento, ou seja, os atos que eu tenho que realizar para poder criar uma espécie normativa. Então, se eu quero criar uma emenda constitucional, vindo alterar a Constituição, o que eu tenho que fazer? O processo legislativo vai te mostrar todos os atos, todo o caminho, tá? Para que você possa criar uma emenda constitucional, para que você possa criar uma lei ordinária, para que você possa criar um decreto legislativo. Então, o processo legislativo, senhores, é isso, tá? Olha lá, ó. O processo legislativo, né, entende-se como o mecanismo, né, o conjunto de atos realizados pelos órgãos e autoridades competentes, com regras pré-fixadas, para elaborar espécies normativas, tá ok? Então, quando eu falo de processo legislativo, eu estou falando exatamente desse caminho, desse procedimento, tá? Que deve ser realizado, os atos que devem ser realizados para lá no final essa espécie normativa para que ela seja criada, tá? E nós vamos falar já já de quais são essas espécies normativas aqui previstas na Constituição, tá ok? Então, a título de exemplo, só para ilustrar e você conseguir entender o conceito. Pessoal, eu quero criar uma emenda constitucional. E aí? Você vai ter aqui, por exemplo, a parte da iniciativa, que você vai aprender comigo. Isso aqui a gente vai trabalhar detalhadamente ao longo do nosso curso, mas você vai ver que não é qualquer autoridade que tem competência para apresentar uma proposta de emenda. Primeiro eu vou analisar quem pode apresentar uma proposta de emenda constitucional visando alterar a Constituição. Depois disso, que essa pessoa competente apresenta uma proposta, para onde vai, professor? Vai para a Câmara, vai para o Senado, tem que passar pelas duas. E como é que funciona essa aprovação? Qual é o quórum que eu exijo, né? O mínimo de aprovação ali por parte dos parlamentares? 3/5, beleza, em 2 turnos, tá? Depois disso, professor, tem deliberação executiva, o presidente vai analisar, vai sancionar ou vetar, você vai ver comigo que não, a emenda constitucional não tem deliberação executiva. Tá, e aí, pessoal, aí eu venho para a parte aqui da promulgação, depois eu venho para a parte da publicação, aí sim, aí eu tenho uma emenda constitucional finalizada, tudo bonitinho, aquele conteúdo vem alterar a Constituição. Você viu comigo que nós vamos trabalhar esse processo detalhadamente. Você viu comigo que eu estabeleci aqui rapidamente para você o caminho, os atos que devem ser realizados para que essa espécie normativa seja criada lá no final? Isso é processo legislativo. São as regras que determinam o procedimento para a criação de determinadas espécies normativas. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar o artigo 59. Eu vou pedir para você muita cautela, tá? Aqui. Olha só. Artigo 59 da Constituição Federal, ele traz pra gente o seguinte, ó, o processo legislativo, que é o procedimento que deve ser seguido para criar espécies normativas, compreende a elaboração de quê? Ou seja, de quais espécies normativas? O processo legislativo constitucional, ele traz o procedimento para a criação das seguintes espécies normativas, ó. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, tá? São essas 7 espécies normativas aqui que estão previstas no artigo 59 e por estarem previstas na Constituição Federal, eu chamo de espécies normativas
primárias. Só por que elas são classificadas como espécies normativas primárias? Primárias por quê? Porque elas têm previsão no próprio texto constitucional. A própria Constituição Federal, ela estabelece, tá? Ela cria, ela regulamenta aqui a questão dessas espécies normativas. São espécies normativas que têm previsão na própria Constituição, tá ok? Por isso que elas são classificadas como primárias, tá? E aí você vai ver comigo já já que eu também tenho espécies normativas secundárias. Se elas são secundárias, você vai ver comigo que elas não têm uma previsão no que tange ali processo legislativo diretamente na Constituição Federal. Você vai ver comigo que, na verdade, a espécie normativa secundária, ela se baseia nas espécies normativas primárias, que, por sua vez, se baseiam e estão previstas na Constituição Federal. Mas fica tranquilo que a gente já vai falar disso. Eu quero, nesse primeiro momento, que você entenda que no nosso curso aqui de processo legislativo, nós vamos aprender como funciona o procedimento para a criação de cada uma dessas 7 espécies normativas aqui. Você vai ver quais são os atos que eu tenho que praticar para criar uma emenda constitucional, quais são os atos que eu tenho que praticar para criar uma lei complementar, o que eu tenho que fazer, o procedimento que eu tenho que seguir para criar uma lei ordinária, qual o procedimento para criar uma lei delegada, como funciona, qual o procedimento, o que eu tenho que fazer para criar uma medida provisória. Tudo isso aqui está dentro do tema processo legislativo, tá ok? E nós vamos trabalhar uma por uma. Esse primeiro bloco nós estamos fazendo a introdução para que você consiga entender os conceitos, as regras básicas, e aí nos próximos blocos a gente vem aprofundando em cada uma dessas aqui, ó. O processo legislativo, o procedimento adotado para criar cada uma dessas espécies normativas que são denominadas aqui, classificadas como primárias. Por quê? Porque estão no artigo 59 da Constituição Federal, ou seja, tem previsão diretamente pelo texto constitucional. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Senhores, eu trouxe essa pirâmide para você para te mostrar o seguinte, fazer um alerta, tá? Cuidado com o material que você escolhe. Cuidado com o material, cuidado com a aula que você assiste. Infelizmente você vê aí muito professor que compra uma câmerazinha ali, ele começa a gravar e ensina conteúdo incompleto, ensina conteúdo errado, tá? E isso aqui dificulta, às vezes o conteúdo ele nem é que ele tá errado, mas ele é confuso, ele é mal elaborado, e aí ele causa um transtorno na compreensão do tema, e o aluno se confunde todo, tá? Eu nem vou trabalhar com essa pirâmide aqui, esse slide agora, porque eu vou te mostrar primeiro o correto. Aí depois eu volto aqui e te mostro como esse material que está disponível aí, ele pode confundir o aluno. Então vamos lá. O que eu quero que você entenda? Você tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção no que se refere aqui, ó. Eu vou fechar a câmera para você, para ficar mais fácil a compreensão. Eu tenho uma pirâmide, tá? Que ela vai estabelecer a hierarquia das normas. É isso mesmo, senhores. Eu tenho hierarquia dentro do ordenamento jurídico. Então, olha só. Eu tenho aqui na ponta dessa pirâmide, tá? O que a gente chama de normas constitucionais. Senhores, as normas constitucionais fazem parte das normas que têm o maior nível hierárquico do ordenamento jurídico. É isso mesmo. As normas constitucionais, elas estão no ápice da pirâmide. Por quê? Porque elas têm um nível hierárquico superior a todos os demais grupos que a gente vai ver aqui, tá? E aqui dentro eu tenho o quê? Aqui dentro, senhores, eu tenho a Constituição Federal, né? As normas que estão ali na Constituição Federal, os artigos, os dispositivos que estão dentro da Constituição Federal de 88 são normas constitucionais, né? Pelo menos formalmente constitucionais, tá? E por essa razão, ela tem um nível superior, um nível hierárquico superior em relação às demais espécies normativas. E aqui você vai acrescentar, e toma cuidado com isso, os tratados e convenções internacionais que tratem de direitos humanos, cuidado, o Tratado Internacional tem que tratar de direitos humanos e cumulativamente,
forem aprovadas pelo Congresso Nacional através do rito, através do procedimento, através do processo legislativo adotado para as emendas constitucionais. Professor, mas eu não sei qual é o processo legislativo das emendas constitucionais. Eu sei, eu ainda não te expliquei. A gente vai trabalhar isso, tá? Mas eu quero, a priori, que você saiba que se o tratado internacional, ele trata de direitos humanos e ele for incorporado ao ordenamento jurídico através do mesmo procedimento adotado para as emendas constitucionais, esse tratado internacional, ele tem força de norma constitucional. É isso mesmo, senhores. Tem força de norma constitucional, tá ok? Beleza. Agora, professor, uma dúvida. E o próximo grupo aqui? Agora eu vou entrar, vou descer um pouquinho a escada aqui, a pirâmide, e vou te mostrar as normas supralegais. Opa, cuidado. Supralegais por quê? Supra vem de superior. Ela é chamada de supralegais porque você vai ver comigo no próximo quadrinho aqui, tá? Onde eu tenho as espécies normativas legais, né? Vamos colocar assim, né? Em regra primárias, tá? A gente vai trabalhar isso já já. Que esse segundo quadradinho aqui, são normas que estão acima das leis, tá? Lei ordinária, lei complementar, mas estão abaixo da Constituição. É como se a Constituição aqui, senhores, fosse o coronel da Polícia Militar. Coronel, para quem não sabe, é o último posto da Polícia Militar. Então, aqui eu tenho as normas constitucionais. Logo aqui embaixo, eu vou ter como se eu tivesse um tenente. Tá abaixo do coronel, mas você vai ver que tá acima dos demais aqui. Quem entra aqui? Ó, cuidado. Tratados internacionais de direitos humanos. Ué, professor. Aqui o segredo. Que não adotem o processo legislativo das emendas constitucionais. Então, olha como é simples, senhores. Olha como é simples. Se o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele adotou o rito das emendas constitucionais, ele é norma constitucional, tem força de norma constitucional. É coronel. Agora, se o Tratado Internacional, ele foi incorporado no ordenamento jurídico, né? Foi aprovado pelo Congresso, mas o Congresso não adotou o processo das emendas constitucionais, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele vai ter força de norma supralegal. Ele está acima das leis, mas está abaixo da Constituição. Tá ok? Está acima das leis, mas está abaixo da Constituição. Beleza? Logo aqui embaixo, eu vou ter, tá, o que a gente chama de normas infraconstitucionais, tá? Que são as espécies normativas legais, tá? Legais. Aqui dentro eu vou ter lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo. Não confunda decreto legislativo com decreto regulamentar, já vou falar disso aqui. Eu tenho as resoluções, certo? Então eu tenho, ó, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Aqui eu tenho, tá, o terceiro grau, vamos dizer assim, hierárquico na pirâmide, tá ok? São as normas legais, tranquilo? Aqui eu tenho como se eu estivesse na polícia aqui, na PM, como eu estou fazendo uma analogia, os sargentos, tá? Estão abaixo do tenente, que são as normas supralegais, Tratado Internacional de Direitos Humanos que não adote o rito das emendas constitucionais, estão também abaixo do coronel, né? Que são normas constitucionais, Constituição Federal e Tratados Internacionais de Direitos Humanos que adotem o rito das emendas constitucionais, beleza? Agora olha só que interessante, aqui eu vou te chamar a atenção de uma coisa. Professor, eu já vi material colocando emenda constitucional aqui, cuidado com isso, tá, senhores? Emenda constitucional, aqui, ó, eu tenho as... Se você analisar o artigo 59, aqui eu tenho as espécies normativas primárias previstas lá no artigo 59.
E lá o artigo 59 também fala de emenda constitucional. Toma cuidado, emenda constitucional é uma espécie normativa primária? Sim, mas o que define uma espécie normativa primária? Está previsto diretamente, né, na Constituição Federal. E a emenda constitucional, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 60, tá? Mas cuidado, a emenda constitucional, quando ela é aprovada, ela altera a Constituição, ou seja, o seu conteúdo vai ser inserido aonde? Aqui, ó, no texto constitucional. Como o conteúdo da emenda constitucional vai ser inserido, emenda constitucional aprovada, vai ser inserido na Constituição Federal, a emenda constitucional ela tem força de norma constitucional uma vez aprovada, tá? Apesar de ser uma espécie normativa primária. Então você não pode confundir isso, tá? E eu vejo que tem muito aluno que confunde isso aqui, tá ok? Então vamos lá, eu tenho uma pirâmide. Lá no ápice eu tenho as normas constitucionais, abaixo eu tenho as normas supralegais, tá? Logo abaixo, terceiro escalão, eu tenho as normas legais, tá ok? Tá ok? Que são as normas, as espécies normativas primárias, tá? Só toma cuidado com as emendas constitucionais, porque a emenda constitucional, como altera a Constituição, ela tem força de norma constitucional, tá? Apesar de ser uma norma, uma espécie normativa primária, tá ok? Porque tem previsão na Constituição, não confunda os conceitos, tá ok? E logo aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de normas, né? Espécies normativas secundárias. Por que secundárias? Aqui eu tenho o que a gente chama de soldado. Aqui eu tenho o soldado, né, da polícia. Está abaixo do sargento, está abaixo do tenente, está abaixo do coronel, está lá embaixo, tá? Aqui eu tenho a título de exemplo, portarias. Eu tenho aqui instruções normativas. E eu tenho aqui decretos. Aí cuidado, o aluno confunde muito isso. Ué, professor, mas decreto você não falou aqui, ó. Decreto legislativo é uma coisa, esses decretos aqui que são normas secundárias, eu estou falando dos decretos regulamentares. O decreto legislativo, você vai aprender comigo, o nome já fala, é um decreto feito pelo Poder Legislativo, né? Aqui o decreto regulamentar ele é feito pelo Poder Executivo, a gente vai aprender isso lá em Poder Executivo. E você vai ver que decreto regulamentar, ele serve apenas para detalhar, tá? Para trazer... detalhar uma lei sem contrariar ela. Por quê? Porque as normas secundárias elas possuem um nível hierárquico inferior às normas primárias e as primárias inferiores à supralegal e às normas constitucionais. Tranquilo até aqui? Beleza? Agora uma dúvida, professor. Você falou muito de tratado internacional. E se o tratado internacional ele não tratar de direitos humanos? Porque não são todos os tratados internacionais que tratam de direitos humanos. Se eu tenho um tratado internacional que trata de outro tema, que não seja direitos humanos. E aí? Se o tratado internacional não tratar de direitos humanos, ele já não pode ser uma norma constitucional e também não pode ser uma norma supralegal. Ele vai ser incorporado no ordenamento jurídico com status de norma legal. Tranquilo? Nesse terceiro escalão aqui. Olha só, por que eu quis trabalhar isso aqui com vocês? Volta para esse material e olha isso aqui, cara. A bagunça que é feita aqui e o aluno ele confunde, tá? Primeiro que a pirâmide ela se divide em 3 grupos. Ele esqueceu de colocar aqui no meio, entre normas constitucionais e normas legais, as normas supralegais. Ele já esqueceu isso aqui, que já é um perigo. Segundo, olha a confusão que ele fala. No ápice da pirâmide eu tenho as normas constitucionais, até aqui tá certo. Aí ele coloca Constituição Federal, ADCT, Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Gente, o que é o ADCT? ADCT são normas que integram a Constituição, mas são normas que foram criadas, elas estão estabelecidas lá na Constituição Federal para regulamentar a transição de uma Constituição para outra. Nós atualmente estamos em vigência, nós temos em vigência a Constituição de 1988, correto? Beleza, mas antes da Constituição de 88 nós tínhamos outra Constituição. Então, a DCT ela traz regras de transição entre uma Constituição antiga para a Constituição nova, certo? Só que isso aqui está dentro da Constituição, não tinha necessidade dele colocar isso aqui.
certo? Emendas constitucionais, senhores. Emenda constitucional, senhores, você vai ver comigo, é a espécie normativa que altera a Constituição. Então, se ela foi aprovada, aquele conteúdo foi inserido na Constituição. Então, não tem necessidade de colocar aqui. Aí ele coloca, olha só, incompleto, tratados e convenções sobre direitos humanos. Uai, tratados e convenções sobre direitos humanos, todo tratado e convenção sobre direitos humanos, ele tem força de norma constitucional? Não. Tratados e convenções sobre direitos humanos que adotem o rito, o processo legislativo, né, das emendas constitucionais. Porque se não adotar o rito das emendas constitucionais, esse tratado sobre direitos humanos vai ter força de norma supralegal, que ele nem colocou esse quadrado aqui, ó. Correto? Aí aqui embaixo eu tenho realmente as normas, né, legais, né? Lei complementar, ordinária, delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções, tá? E aqui embaixo realmente eu tenho as normas, né, as espécies normativas secundárias, tá? Que estão abaixo das primárias, abaixo das supralegais e abaixo das constitucionais, tá? Então você notou que eu tenho aqui, eu trouxe para vocês aqui um material que ele tá incompleto, né? E isso aqui pode te confundir. Então toma cuidado com o material que você estuda. Professor, por que você está explicando essa hierarquia das leis para eu poder entender? Eu quero que você entenda que nós estamos estudando o processo legislativo de espécies normativas. E aqui eu tenho espécies normativas primárias, tá? E aqui eu vou acrescentar a emenda constitucional. E nós vamos estudar cada uma dessas aqui, ó. Por que elas são primárias? Porque elas estão previstas diretamente na Constituição. Posso te provar ao analisar o artigo 59. Tranquilo? Beleza até aqui? Tá. Só toma cuidado com o detalhe, tá? Olha só. Não existe hierarquia entre as normas primárias. Presta atenção. Apesar das emendas constitucionais serem classificadas como espécies normativas primárias, por quê? Porque o que faz ela ser primária é o simples fato dela estar prevista, né, na própria Constituição Federal. Lá no artigo 59 da Constituição Federal, eu estabeleci o processo legislativo aqui de quê? Emenda constitucional, eu previ lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, medidas provisórias e resoluções. Não é isso? Então, como essas espécies normativas foram previstas no próprio artigo 59 da Constituição Federal, elas são classificadas como primárias. E aí, cuidado, presta atenção. Segundo o STF, não há hierarquia entre as espécies normativas primárias, exceto no que tange as emendas constitucionais, cuidado, quando aprovadas. Por quê? Porque quando eu estou analisando o artigo 59, e aqui eu tenho emenda constitucional, tá? Aqui eu estou falando de uma proposta de emenda constitucional que, se for aprovada, vai alterar a Constituição Federal, vai ser inserida na Constituição Federal e, nesse momento, ela é promovida a norma constitucional. E aí, ao ser aprovada, ela vai ter força de norma constitucional e ela vai ter um nível hierárquico superior a uma lei complementar, a uma lei ordinária que venha a ser aprovada lá na frente, tá? Então, eu só quero que você entenda o seguinte, que é o que cai muito em prova. Não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, não existe hierarquia entre decreto legislativo e resolução, eles estão no mesmo nível hierárquico, tá ok? Por quê? Porque tem doutrina que alega que lei complementar, por ter um rito diferente, por exigir ser mais difícil, né? O rito é mais rigoroso, é mais difícil você aprovar uma lei complementar, você vai aprender isso comigo, por quê? Do que aprovar, por exemplo, uma lei ordinária. Tem doutrinador que defende que lei complementar, tá? Ela é hierarquicamente superior em relação às demais espécies normativas. Cuidado com isso, tá errado. Tá? Tá errado. O Supremo Tribunal Federal, ele já entendeu, ele já manifestou, tá? O seguinte entendimento: ser diferente não é ser superior, tá? Não é porque
eu exijo, por exemplo, a gente vai estudar isso no momento correto, eu exijo para aprovar uma lei complementar maioria absoluta e para aprovar uma lei ordinária eu exijo maioria simples, não é pelo rito ser diferente, ser mais rigoroso, que faz que isso não é capaz de fazer com que uma lei complementar, por exemplo, seja superior a uma lei ordinária, tá? Então, cuidado. A pergunta vai ser o seguinte: existe hierarquia entre espécies normativas primárias? Não, não existe, tá? Só toma cuidado com a emenda constitucional, que quando aprovada ela tem força de norma constitucional, ela altera a Constituição. Aí ela tem superioridade em relação às outras. Mas o que cai em prova mesmo é sobre a lei complementar. A questão vai cobrar o seguinte: lei complementar está acima de lei ordinária. Errado. Lei ordinária está acima de lei complementar. Errado. Resolução está acima de decreto legislativo. Errado. Todas essas espécies normativas estão no mesmo nível hierárquico. Todos entenderam? Então olha só. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. O que eu acabei de falar para você? O que eu acabei de te ensinar? Eu tenho aqui as espécies normativas primárias. Primeiro você precisa lembrar o que faz uma espécie normativa ser classificada como primária? Ter previsão na Constituição. E se você falar no artigo 59 da Constituição Federal, ela está prevendo o processo legislativo de quais espécies normativas? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, não é decreto regulamentar, e resoluções. Não é isso? Beleza. A pergunta é, segundo o STF, não existe hierarquia entre essas espécies normativas. Você só tem que tomar cuidado com a emenda constitucional. Por quê? Porque se a emenda constitucional ela for aprovada, ela altera a Constituição Federal, ou seja, ela é inserida, a norma dela altera a Constituição Federal, inserida na Constituição Federal, e por essa razão passa a ter força de norma constitucional. Tá? E uma lei ordinária, se for aprovada, ela não vai ter força de norma constitucional porque não foi inserida na Constituição Federal. Então aí acaba que o conteúdo dessa emenda constitucional aprovada vai ser superior ao conteúdo dessa lei ordinária aprovada, tá? Mas eu quero que você entenda, não existe hierarquia entre as espécies normativas primárias, só tomando cuidado com a emenda constitucional aprovada. Tranquilo até aqui? Beleza, beleza. Lembra que eu falei para vocês, desde o começo, que o curso, o conteúdo, senhores, ele é cumulativo. Eu vejo hoje um grande problema em que os alunos eles buscam atalhos, tá? O aluno chega e fala assim: professor, tem um resumo do resumo do resumo para eu dar uma lida aqui, tá preparado e passar no concurso? Cara, eu não engano o aluno, tá? Esses professores ficam falando aí que eu sei o que vai cair e assim, eu tenho um resumo do resumo do resumo. Lógico, a gente, com o passar dos anos, os professores, eles estudando as bancas, estudando o conteúdo, a gente sabe o que mais é cobrado, tá? Você vai ver comigo que dos processos legislativos aqui, o que mais cai em prova disparado é o processo legislativo de emenda constitucional. Isso é fato, tá? Mas aí você aluno aí, muitas vezes busca um atalho querendo estudar o pedacinho do conteúdo achando que vai estar preparado para a prova. Chega na prova, você é surpreendido com um tema que você pulou, que você deixou de estudar. Então assim, para de buscar atalho, estuda direitinho o conteúdo, tenha paciência. Preparação para concurso público requer tempo, tá? Se você está em evolução, tenha calma, faça direitinho, realize a sua preparação de forma correta, com calma, de forma completa, tá? Que você vai ser aprovado no concurso. Essa galera que costuma procurar atalho, cara, costuma só levar pau. Tem aquele teu primo que fica 10 anos fazendo concurso e não passa em nada. Aí chega alguém que 1 ano de estudo, 2 anos de estudo passa. Por quê? Porque não buscou atalho, estudou o conteúdo de forma completinha, tá? Por que eu tô falando isso, fazendo esse alerta pra você? Lembra que eu te expliquei lá atrás, no comecinho lá de Poder Legislativo, sobre as atribuições do Congresso Nacional e as atribuições da Câmara e do Senado? Olha essa questão aqui do CESP, que covardia. Olha só, presta atenção no que eu vou te explicar. O CESP elaborou uma questão afirmando o quê? Olha a questão. Segundo o STF,
não há hierarquia entre lei complementar e decreto legislativo elaborado pelo Senado Federal. Aí o aluno fez o quê? Opa, professor, você acabou de falar isso aqui. A questão está certa. Realmente não há hierarquia entre lei complementar e decreto legislativo. O que acontece, senhores? O gabarito dessa questão deu como errado. Por quê? Por quê? E tá errado mesmo. Fala, não, professor, peraí, você acabou de me ensinar isso. Senhores, presta atenção. Lei complementar, não há hierarquia entre lei complementar e decreto legislativo mesmo. Concordo com você, ambos são espécies normativas primárias, não há hierarquia. O problema está aqui, ó. Decreto legislativo elaborado pelo Senado. Senado não elabora decreto legislativo, senhores. O que eu te ensinei? Lembra? Olha aqui, ó. Vamos lembrar lá nas primeiras aulas. Olha aqui, ó. O que eu te ensinei? Congresso Nacional, ele tem suas competências, né? E o que acontece? O Congresso Nacional, ele tem, primeiro grupo, que são as competências legislativas, onde o Congresso, ao exercer a competência legislativa, ele vai criar lei. Não é isso que eu te ensinei? E aqui, a deliberação executiva. O que é isso? Aqui há sanção ou veto do presidente. Só que o Congresso Nacional ele também tem um segundo grupo de competências que eu chamo de competências exclusivas. Lembra? Quando eu falo das competências exclusivas do Congresso, o Congresso Nacional, ao exercer essas competências exclusivas, ele não vai criar lei, porque lei ele cria quando ele está exercendo as competências legislativas. Quando ele vai exercer as competências exclusivas, ele vai criar outra espécie normativa que é chamada de decreto legislativo. E aqui não há deliberação executiva. Ou seja, não há consulta ao presidente se ele concorda ou não, se ele sanciona ou veta. Aí eu falei que eu tenho as câmaras dos deputados, que têm as suas competências privativas, ou seja, a competência privativa da Câmara dos Deputados, e eu tenho o Senado Federal, que tem as suas competências privativas, que são as competências privativas do Senado Federal. Aqui qual a diferença? Aqui eu tenho competências que é só da Câmara, só a Câmara pode realizar, e aqui eu tenho a competência que é só do Senado, a Câmara não se mete. Quando a Câmara vai realizar suas competências privativas, ou quando o Senado vai realizar suas competências privativas, eles vão expedir o que a gente chama de resoluções. Não é isso? Essa é a espécie normativa correta. Então olha só como é fácil. Vamos lembrar. Congresso Nacional está exercendo competência legislativa. Ele está criando lei. Congresso Nacional está exercendo sua competência exclusiva. Ele tem que criar decreto legislativo. Câmara dos Deputados está exercendo sua competência privativa. Ele cria resolução. Senado Federal está exercendo sua competência privativa, ele cria a resolução. Qual é o erro dessa questão? Realmente, segundo o STF, não há hierarquia entre lei complementar e decreto legislativo. Até aqui a assertiva estaria correta, o gabarito seria certo. Só que olha o peguinha, não há hierarquia entre lei complementar e decreto legislativo elaborado pelo Senado. Senado não elabora decreto legislativo. Quem elabora decreto legislativo é o Congresso Nacional ao exercer as suas competências exclusivas. Você entendeu por que você não pode pular conteúdo? Assiste, pega o nosso curso desde o começo, vai lá na primeira aula de Poder Legislativo, existe uma sequência, senhores. Você pega uma série, você vai lá na Netflix que assiste uma série, você começa ela pela metade. Você não tem começado o comecinho ali do início para você poder ir entendendo a trama e chegar até o final? Aqui é a mesma coisa. Você vai iniciar o seu estudo lá do comecinho, lá da primeira aula de Poder Legislativo, onde eu vou te explicar o que é Câmara, o que é Senado, o que é Congresso Nacional, tá? Quem compõe a Câmara, quem compõe o Senado. Aí você vai seguindo a ordem para poder chegar aqui em processo legislativo e conseguir dominar o tema. Se você quiser buscar atalho, você vai errar, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir entender, dominar o conteúdo. Tranquilo? Beleza até aqui? Então toma cuidado, realmente não há hierarquia. Só toma cuidado com esse tipo de questão. Quem gosta muito de fazer isso aqui é o CESP e FGV, tá? Beleza. Vamos lá. Processo legislativo versus norma de repetição obrigatória. Senhores, toma cuidado com o que eu vou te explicar agora, tá? O STF entende que as normas do processo legislativo,
constitucional são de repetição obrigatória para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Calma, deixa eu te explicar. Senhores, quando eu falo de poder legislativo, que uma das atribuições, uma das funções típicas é criar, né, leis, espécies normativas, você tem que prestar atenção que eu tenho poder legislativo no âmbito da União, eu tenho poder legislativo no âmbito dos estados, eu tenho poder legislativo no âmbito do DF e eu tenho poder legislativo no âmbito dos municípios. Eu vou te provar isso. Nos municípios, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que é o nome da casa, né, do Legislativo Municipal, onde estão os vereadores. Quando você vota aí na sua cidade para vereador, você está escolhendo, né, o membro do Poder Legislativo que vai compor a Câmara Municipal, ali do seu município. O DF, ele tem a casa legislativa chamada Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui vão estar, ela vai ser composta pelos deputados distritais. Dentro dos estados eu vou ter as assembleias legislativas, é o nome da casa, né, do Poder Legislativo dos estados. Cada estado, cada um dos 26 estados membros tem uma Assembleia Legislativa. Então o estado de Goiás tem a sua Assembleia Legislativa, o estado do Rio de Janeiro tem a sua Assembleia Legislativa, e assim sucessivamente. Aqui dentro ela é composta por deputados estaduais. Você notou que aqui tem uma casa legislativa para cada um? Então cada estado tem só uma casa legislativa. O DF só tem uma casa legislativa. Cada município só tem uma casa legislativa. No âmbito da União é diferente, porque aqui eu vou adotar, ao contrário do que eu adoto nos estados, no DF, no município, que eu chamo de sistema unicameral. O Poder Legislativo só tem uma casa, uma casa. No âmbito da União é diferente. Eu adoto o sistema bicameral. Por quê? Porque o Poder Legislativo no âmbito da União ele é exercido por duas casas, tá? O Poder Legislativo da União ele é exercido pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados, primeira casa, e Senado Federal. Então são duas casas legislativas que juntas compõem o Congresso Nacional, que é quem exerce o Poder Legislativo da União. Tá ok? Beleza. Por que eu estou te explicando isso? Senhores, a Constituição Federal ela vai apresentar pra gente o processo legislativo das espécies normativas lá. Ó. Emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto legislativo, resoluções. Beleza. Só que o que acontece? Eu vou utilizar como exemplo, essas espécies normativas elas podem estar dentro da estrutura do Poder Legislativo dos estados e do DF dos municípios. Tranquilo até aqui. Por exemplo, nos estados eu tenho, cada estado tem a sua Constituição estadual. O DF não pode ter Constituição estadual, por quê? Porque não é estado, né? O DF ele tem o que a gente chama de lei orgânica. O município também, lei orgânica. São as espécies normativas que servem para organizar o município, DF e os estados. Assim como a Constituição Federal, né, organiza aqui toda a estrutura do poder, né? O que acontece? Presta atenção nisso aqui. Senhores, a Constituição Federal, ela vai falar do Poder Legislativo no âmbito da União. Então você vai aprender comigo aqui as regras da emenda constitucional adotadas para alterar a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela não perde tempo falando de regras do processo legislativo para alterar uma Constituição estadual, para alterar uma lei orgânica. Na verdade, ela fala o quê? Para alterar a Constituição Federal é através de emenda constitucional e o processo é esse aqui. Procedimento legislativo é esse aqui. Beleza. Aí o que o STF entende? Que essas regras são normas de repetição obrigatória para os estados, DF e municípios. Sabe o que significa? As regras que eu adoto para alterar a Constituição Federal, os estados, o DF e os municípios devem
adotar de forma semelhante, né, nos seus respectivos, nas suas respectivas áreas de atuação. Então vou te dar um exemplo. Você vai aprender comigo que para alterar a Constituição Federal eu exijo no mínimo 3/5, aprovação de no mínimo 3/5 dos membros do Poder Legislativo. Isso no âmbito da União. Tá, e para alterar a Constituição Estadual, professor? Se é uma norma de repetição obrigatória, para alterar a Constituição Estadual, eu vou exigir também 3/5. Só que 3/5 dos deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa. Entenderam? As regras de processo legislativo adotado no âmbito da União devem ser repetidas, tá, no âmbito dos estados, do DF e dos municípios. Por isso que são normas de repetição obrigatória. Tranquilo até aqui? Fácil. Tem questão de prova. Na verdade, questão de prova, e já aconteceu casos concretos de estados alterarem ali a Constituição Estadual, alegando que não, para alterar a Constituição Estadual exige maioria absoluta. Norma inconstitucional. Por quê? Porque Estado, DF e município não podem legislarem sobre processo legislativo. Eles têm que simplesmente repetir as regras de processo legislativo estabelecido pela Constituição Federal, tá? No âmbito da sua atuação. Então, o Estado de Goiás, por exemplo, ele não pode estabelecer um rito diferente para aprovação de uma lei ordinária estadual. Tem que seguir o mesmo rito, o mesmo processo legislativo do âmbito da União. A única coisa que eu vou adaptar é porque na União o sistema é bicameral, passa pela Câmara e pelo Senado. Como aqui só tem uma casa, não vai precisar passar por duas casas, porque só existe uma, né? Então, tirando isso, tá? Processo legislativo é norma de repetição obrigatória. Estado não pode legislar sobre processo legislativo. DF não pode legislar, município não pode legislar sobre processo legislativo. Tranquilo? Beleza? Beleza. Agora, para a gente entrar aí na parte final dessa introdução e estudar efetivamente o processo legislativo de cada uma das espécies normativas primárias, previsto lá no artigo 59, nós temos que falar um pouquinho aqui dessa classificação, tá? E essa classificação de processo legislativo é bem simples, tá ok? Presta bem atenção no que eu vou te explicar. O processo legislativo, ele é dividido em dois grupos, tá? Eu tenho processo legislativo comum, e eu tenho o processo legislativo especial. Vamos primeiro fazer essa diferença aqui. Olha como é simples. Quando é que eu tenho o processo legislativo comum, segundo a doutrina? Quando eu estou falando de lei ordinária. Olha só. O processo legislativo para criar, ou seja, o procedimento estabelecido para criar lei ordinária, que é uma das 7 espécies normativas primárias, o processo legislativo para criar lei ordinária, ele é denominado de processo legislativo comum. E o processo legislativo adotado para criar qualquer uma das outras 6 espécies normativas, emenda constitucional, lei complementar, resolução, decreto legislativo, medida provisória, né? Qualquer uma das outras 6 espécies normativas primárias que a gente estudou lá no artigo 59 da Constituição, são classificados como processo legislativo especial, tá? Então, vem cá, acompanha aqui comigo, para ficar claro. Vou fechar aqui, tá? Para você não ficar com dúvida em relação a isso. Presta bem atenção, o que eu estou te explicando? Isso aqui é uma classificação doutrinária, tá? A doutrina ela fala o seguinte, olha, processo legislativo, que é o procedimento adotado para criar espécies normativas, ele se classifica em 2 grupos. Eu vou ter o processo legislativo comum e eu tenho o processo legislativo especial. Tá, e qual a diferença entre eles? Lembra que lá no artigo 59 eu falei de 7 espécies normativas? A Constituição está falando aqui, olha, processo legislativo, né, compreende a elaboração de quais espécies normativas? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária. Pô, professor, vai falar de novo. Vou ter que falar de novo, porque você tem que lembrar disso aqui. Lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Tá. Quando é que o processo legislativo vai ser classificado como comum? Quando eu estiver falando do processo legislativo adotado para criar lei ordinária.
E quando é que ele vai ser especial? Quando eu estiver falando do processo legislativo das outras espécies normativas que sobraram. As outras 6. Emenda constitucional, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, medida provisória e resoluções. Fácil? Tranquilo? Beleza. Agora cuidado. O processo legislativo comum, ele se divide em 3 grupos, tá? Eu tenho o processo legislativo comum sumário, que vai ocorrer quando, professor? Você vai ver comigo que existe uma hipótese em que a Constituição ela estabelece prazo para o Poder Legislativo decidir acerca daquela matéria, aprovar ou rejeitar. Então, tá? Você vai ver isso aqui comigo lá na frente. O presidente da República solicitou urgência acerca de um projeto de lei de iniciativa dele, e aí o Congresso, Câmara e Senado vão ter um prazo fixado pela Constituição para poder decidir se aprova ou se rejeita aquele projeto de lei oriundo do presidente da República. Quando eu estou diante dessa situação, quando eu estou diante de uma lei ordinária em que a Constituição estabelece prazo para a sua deliberação, ou seja, para que o Congresso, Câmara e Senado decidam se aprova ou rejeita, quando há esse prazo, eu chamo esse processo legislativo de sumário. Tranquilo? Aí eu tenho também o processo legislativo comum abreviado. O que é isso aqui? Novamente, eu vou precisar que você lembre do tema ministrado nas aulas passadas. Lembra que quando eu te dei uma aula sobre comissões, né, que são grupos de parlamentares, eu tenho lá dentro da Câmara dos Deputados, eu tenho 513 deputados. Esses deputados federais, eles são distribuídos em comissões, grupos, né? Aqui eu tenho 30 deputados que compõem comissão da Segurança Pública, 12 deputados, exemplo, que compõem a comissão de finanças, 30 deputados que compõem a comissão, sei lá, de educação. Enfim, lembra que quando eu te ensinei sobre comissões, eu falei para você que uma das atribuições das comissões é aprovar diretamente projetos de lei? Ou seja, existem projetos de lei que eles são aprovados, são votados, né, e aprovados diretamente pela comissão, ou seja, só por aquele grupo de deputados que faz parte daquela comissão. Essa comissão aqui não é composta por 30 deputados federais? Então tem projeto de lei que ele é decidido somente por esses 30 deputados. Ou seja, não é necessário eu colocar esse projeto de lei para ser analisado em plenário. Plenário é o quê? É o órgão do Poder Legislativo onde eu reúno todos os parlamentares, né? No plenário eu teria a votação aqui dos 513. Existe essa possibilidade? Existe, professor. Pô, mas é injusta. 30 deputados aprovaram o projeto. E se os outros, mais de quase 500, né, não gostarem dessa aprovação? O que acontece? Se 30 deputados começarem a discutir sobre uma matéria que os outros parlamentares acham que eles devam participar, eles fazem um recurso com a assinatura de 1/10 dos membros, lembra que eu ensinei isso? 1/10 dos membros da casa, e com essa assinatura, com esse grande abaixo-assinado aqui, essa matéria sai da comissão e vai para plenário. Aí tem que ser discutida e votada pelos 513. Tá? Beleza, isso aqui foi tema de aulas passadas, tá? Não é nosso objeto aqui. Eu precisei que você lembrasse disso, por quê? Presta atenção. O que é o processo legislativo abreviado? É exatamente quando essa lei ordinária, né, ela é aprovada na comissão. Ela não foi aprovada em plenário. Eu falo abreviado por quê? Porque eu ganho tempo. Se eu aprovo, você acha que demora mais aprovar um projeto com 513 pessoas reunidas ou um projeto com 30? Então, o que seria o processo legislativo abreviado? Seria aquele processo legislativo onde a lei ordinária ela foi aprovada, ela foi discutida, né, na comissão.
não foi em plenário. Tranquilo até aqui? Então, recapitulando. O que é o processo legislativo comum? É o adotado para criar a lei ordinária. O que é processo legislativo especial? O processo legislativo adotado para criar as outras 6 espécies normativas. Isso aqui acabou. Beleza. Já a gente vai estudar uma por uma disso aqui. Só que o processo legislativo comum, ele pode ser sumário, ele pode ser abreviado, ou ele pode ser o último aqui, ó, processo legislativo comum ordinário. Calma, vamos só lembrar. Olha aqui que fácil. Quando é que ele vai ser sumário, professor? Quando a Constituição definir prazo para concluir o trabalho legislativo. Câmara e Senado tem tempo, tem prazo definido pela Constituição para decidir se aprova ou se rejeita. Tem prazo sumário. Quando é que ele vai ser abreviado? Quando aquela lei ordinária ela for discutida na comissão, ela não ir para plenário. Foi diretamente na comissão, não foi para plenário, abreviado. E quando vai ser processo legislativo comum ordinário? Quando não for sumário, quando não for abreviado. Ou seja, essa lei ordinária ela não tem prazo definido para a conclusão da atividade legislativa e ela não foi discutida em comissão. Ela foi em plenário. Então, quando o processo legislativo comum não é sumário, não é abreviado, ele só pode ser ordinário. É uma interpretação aqui por exclusão. Se não tem prazo definido, não pode ser sumário. Se não foi aprovado diretamente na comissão, não pode ser abreviado. Então só sobrou qual? Processo legislativo ordinário. É o padrão, é o comum, é a regra geral que deveria ser feito em todos. Tá ok? Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza. Agora nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Essa parte introdutória que é um pouquinho mais chatinha, ela acaba aqui. E a partir do próximo bloco, tá? Nós vamos começar a estudar as espécies normativas. Nós vamos começar a estudar o processo legislativo de cada uma das espécies normativas primárias lá prevista no artigo 59, tá? Nós vamos estudar o processo legislativo das emendas constitucionais. Depois nós vamos falar de lei complementar, lei ordinária, nós vamos falar de decreto legislativo, de resolução, de medida provisória, tá? De lei delegada. Vamos vencer um por um. E no próximo bloco, eu já antecipo para você, nós vamos trabalhar o processo legislativo das emendas constitucionais. De todas as 7 aqui, essa sem dúvida é a que mais cai em prova, é a mais cobrada. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Então, você vai estudar comigo no próximo encontro, processo legislativo das emendas constitucionais. Não deixe de assistir essa aula. Tranquilo? Beleza? Até mais, pessoal.